Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora, o calendário do futebol brasileiro para 2025 e fica evidenciado. A CBF não faz futebol, a CBF faz política. Vamos falar sobre isso? Antes, like, se inscrever no canal, sininho das notificações. Aqui embaixo, aquela dica que eu sempre tenho trazido para vocês e vocês têm acompanhado muito, e muita gente me manda feedback dizendo, pô, valeu VSR pela dica, baixar o app do SofaScore, melhor aplicativo à disposição no mercado para estatística de futebol, acompanhamento de jogos, resultados, classificação, tudo isso em tempo real no seu celular de graça, você não paga para baixar e não paga também para usar. Como é que baixa? Muito simples. Primeiro comentário fixado, tem um link, você clica no link, vai direto para sua loja de baixar aplicativos. É um aplicativo totalmente seguro, totalmente grátis e você baixa e começa a usar, beleza? Estou gravando esse vídeo aqui na manhã de sexta-feira, que era um assunto que eu já deveria ter falado desde a semana passada, que muita gente estava me cobrando para falar desde a semana passada, acho que a galera já gosta, né? E eu estou aqui para falar que é calendário do Brasil, calendário do futebol brasileiro em 2025. E aí, ao falar sobre isso, a gente tem que automaticamente falar de algo que eu bato na tecla, que eu estou militando aqui há, sei lá, 20 anos, que eu sou jornalista, que eu trabalho como jornalista, eu falo sobre isso, que é o processo de organização do futebol brasileiro, o processo de politização do futebol brasileiro. Para quem não sabe, hoje o futebol brasileiro ele é organizado da seguinte forma: você tem as federações estaduais que supostamente cuidam do futebol em cada estado, e essas federações reunidas formam a Confederação Brasileira de Futebol e o voto das federações define a presidência da CBF. Então, algo parecido aí com uma organização política que é o que comanda o futebol brasileiro. E aí, eu sempre bato nessa tecla, e é uma frase que eu falo há 20 anos e que muita gente já me dá aquela gastada, aquela zoada, quando fala, e lá vai o Vitor dizer a frase dele, e eu falo e repito e vou falar para sempre, e até essa situação mudar, e nunca vai mudar, que é, a CBF não faz futebol, a CBF faz política. Se você perguntar qual é a finalidade da CBF, fomentar o futebol? Não. Não. A CBF faz política e politicagem. Isso é o papel da CBF. Falo isso já há 20 anos e continuarei falando enquanto for assim, e será assim para sempre, porque interessa a todo mundo. Toda vez que a CBF tiver que tomar uma decisão que contrarie a política em favor do futebol, toda vez que ela estiver nesse beco sem saída, o que eu privilegio? A política ou o futebol? A CBF vai sempre privilegiar a política. Ela sempre. Saiba disso. A CBF vai sempre privilegiar a política. Por quê? Porque a política é o que mantém a presidência e a diretoria num segundo plano, lá no cargo da CBF. Então, toda vez que ela tiver que tomar uma decisão que atrapalhe a política, ou seja, possa incomodar em votos, a CBF vai tomar uma decisão que prejudica o futebol e para manter a questão política dela. E isso é uma verdade. Isso daí é uma verdade. Então, saiba, quando alguém te perguntar, se cair numa prova sua, o que a CBF faz? Aí você diga, ela faz política, não faz futebol, tá? Esse é o primeiro ponto. E nas últimas 2 semanas, nós tivemos exemplos claros disso. 2 semanas atrás, o seu Edinaldo Rodrigues convocou uma assembleia extraordinária, sem dizer o motivo da assembleia. Ele simplesmente convocou uma assembleia extraordinária com os presidentes, os 27 presidentes de federações. Ata, pauta, vai ser dito no momento oportuno. Os 27 presidentes da CBF, os 27 presidentes de federações foram à CBF, e quando chegaram lá descobriram que
a Assembleia Extraordinária era para mudança de estatuto. E a principal mudança do estatuto era para que na CBF pudesse haver 2 reeleições. Hoje, o estatuto da CBF prevê que, no máximo, pode haver uma reeleição. Então, um presidente ganha a eleição, cumpre o seu mandato, depois pode se candidatar de novo, se ganhar vai cumprir mais um, no terceiro mandato ele não poderia se candidatar. Agora pode. Segundo a CBF, isso foi feito para haver uma adequação ao que acontece na Conmebol, Confederação Sul-Americana, e o que acontece na FIFA. E aí, essa votação, pelo estatuto da CBF, mudança de estatuto não precisa de votação dos clubes, atenção, para eleger o presidente da CBF, olha que coisa maluca, olha que coisa louca. Para eleger o presidente da CBF, qual é o colégio eleitoral? 27 presidentes de federações, mais os 40 clubes, 20 da A, 20 da B. Para mudar o estatuto, que pode alterar as regras da eleição, não precisa envolver os clubes. Não precisa. É só o voto das federações. Isso acaba sendo só uma coisa ilustrativa, porque na eleição da CBF, mesmo tendo os 40 clubes, isso já não vale nada, porque se todos os 40 clubes votarem num mesmo candidato e todas as 27 federações votarem num outro candidato, o candidato das 27 federações vai ganhar. Por quê? Porque na votação da CBF, voto de federação tem peso 3. E, de novo, o que a federação faz por clube brasileiro? Nada. Vou repetir, nada. Quem faz futebol no Brasil são os clubes. Federação faz política e politicagem, CBF faz política e politicagem. Então eu vou retomar. O Edinaldo secretamente convocou uma reunião com os 27 presidentes de federações para alterar o estatuto da CBF, permitindo 2 reeleições, ok? E essas 2 reeleições ainda tem uma outra questão, que é saber se o atual mandato do Edinaldo, que foi um mandato tampão na saída do Caboclo, conta ou não, porque na verdade o Edinaldo ele herdou o primeiro mandato dele, né? O mandato tampão dele, quando ele assumiu a presidência da CBF, era um mandato tampão do Caboclo. Depois ele foi feita uma eleição e ele ganhou. Então, no caso, ainda há uma dúvida, que ainda vai ser esclarecida para frente, se o Edinaldo está no primeiro mandato ou no segundo mandato. Se ele tiver no segundo mandato, ele teria o atual mandato e mais um. Se ele tiver no primeiro mandato, ele ainda teria mais 8 anos mandato de 5, né? Ele ainda teria mais 5 anos, mais 10 anos de presidência. Se ele ganhar as eleições, ele ainda poderia ficar na presidência até 2034, né? Se a gente considerar essa questão aí. Então, o Edinaldo convocou uma assembleia. Mas a assembleia precisava ser votada, né? O estatuto. Precisava ele ganhar o estatuto. Ele ganhou de 27-0. Vou repetir. A votação para alteração do estatuto, o Edinaldo a demanda, o pedido do Edinaldo foi aprovado por 27-0. Todas as federações votaram para o Edinaldo ter direito a 2 reeleições. Edinaldo e todos os outros presidentes. Então, 27-0. E isso deixa ao entender que na eleição da CBF, o Edinaldo já está eleito, né? Por quê? Porque se a gente considerar que agora ele fez uma votação de estatuto e... Deixa eu só conferir aqui. Se agora ele fez uma mudança de estatuto e ele ganhou de 27-0, quer dizer que na votação ele está com todo mundo, né? Ele está com todos os... ele está com todos os votos a favor dele. Só corrigindo, a votação na CBF, o mandato da CBF são de 4 anos. Então, o atual mandato do Edinaldo acaba em 26. Se o atual mandato for o primeiro, ele tem direito a mais 2 reeleições. Então, 26 mais 4, 30 mais 4, 34.
Se o mandato tampão do Caboclo conta como um mandato, ele teria mais uma reeleição, então ele poderia ficar até 2030. Então, esse é o cenário político da CBF. O Edinaldo tem todas as federações na mão e só os votos das federações já serve para reeleger o presidente, porque o voto de federação tem peso 3 e o voto dos outros clubes tem peso menor. Esse é o cenário. Por que isso acontece? O Edinaldo é um presidente maravilhoso? Não. O Edinaldo segue fazendo o que vários presidentes anteriores do CBF faz, que é a dupla mesada para as federações estaduais. E o que eu estou falando aqui está registrado em balanço da CBF, não é nada de... Então, você vai tomar processo. Não vou não, porque isso está registrado no balanço. A CBF dá 2 mesadas para as 27 federações, uma para uso da própria federação e uma para uso do presidente da federação. Então, essa mesada, ela é feita já há muito tempo e é nesse cenário. São 2 mesadas. Ou seja, todo mês cai um valor para a federação utilizar para o que ela quiser e para o presidente da CBF, para o presidente de cada federação também. E aí você tá com tudo dominado. Esse é o primeiro ponto. O segundo, na semana passada, a CBF precisava definir o calendário do futebol brasileiro para 2025. E o calendário do futebol brasileiro para 2025, ele tem um problemaço no meio do ano que se chama Super Mundial da FIFA. O Super Mundial da FIFA, que pela primeira vez será disputado no ano que vem, ele será disputado de 15 de junho a 13 de julho. Então é 15 do mês 6 a 13 do mês 7. E esse Super Mundial de Clubes da FIFA, o Brasil será o país com mais representantes nesse Super Mundial. Por quê? Porque 4 clubes brasileiros ganharam a Libertadores nesse ciclo 21, 24, 21, 22, 23, 24. 4 Libertadores, 4 times brasileiros venceram. Então, vão 4 brasileiros para o Super Mundial de Clubes, que vai ser lá nos Estados Unidos. Palmeiras, 21, Flamengo, 22, Fluminense, 23, Botafogo ou Atlético Mineiro, 24. Então, e aí seriam todo jogo, toda rodada, 4 jogos adiados, porque seriam 4 clubes brasileiros a menos, pelo menos por 25 dias. Considerando que todos os clubes brasileiros caíssem na fase de grupos, mesmo assim, considerando o tempo de preparação mais os 12, 15 dias que vai demorar a fase de grupos, o brasileiro ficaria 25 dias parado. E aí o que fez a CBF? Ela vai parar o campeonato brasileiro durante o Super Mundial. Não vai ter campeonato brasileiro durante o Super Mundial. E aí, por causa disso, a CBF teve que mexer no calendário. E o calendário ficou assim. O calendário, lembrando, o atual Campeonato Brasileiro termina no dia 8 de dezembro. Então, os jogadores vão ter férias do dia 9 de dezembro. Se houver respeito aos 30 dias de férias que qualquer trabalhador tem, os jogadores teriam que voltar dia 9 de janeiro, perfeito? Se ele sai dia 9 de dezembro, ele teria que voltar dia 8 de janeiro, ok? E no dia 12 de janeiro já começam os campeonatos estaduais. Alguns mudaram a data, mas a data base, a data liberada para a CBF, dia 12 de janeiro. O Campeonato Paulista, por exemplo, vai começar dia 15, mas não muda muita coisa. Então, esse seria aqui. Campeonatos estaduais, de 12 de janeiro a 26 de março. Supercopa do Brasil, 2 de fevereiro. Copa do Brasil vai ao longo do ano todo, né? Começa no meio de fevereiro, vai até novembro. E agora já com a definição que as semifinais da Copa do Brasil também serão aos fins de semana, como foi nesse ano, mas com aquela polêmica da CBF mudar as datas. A Série A, o Campeonato Brasileiro, essa pelo menos é uma boa notícia. O Campeonato Brasileiro, em vez de começar no meio de abril, começa no fim de março, vai até 21 de dezembro, ou seja, vai na semana do Natal. Aí depois vem Série B, Série C, Série D, que não impactam muito no calendário de quem disputa a competição internacional, por uma razão óbvia. Então, para a Série B, C e D, sempre sobra data, porque os times da Série A, B e C não disputam competição internacional.
Aí agora a definição da Conmebol, a Libertadores vai de 5 de fevereiro lá naquelas fases prévias até 29 de novembro, a Sul-Americana 5 de março até 22 de novembro, a Recopa Sul-Americana 19 de fevereiro e 26 de fevereiro e o Mundial de Clubes da FIFA de 15/6 a 13/7. Essa é o calendário da CBF. Com um detalhe, primeiro, esse calendário já está furado. Sabe por quê? Porque no ano que vem tem Super Mundial, mas também tem a Copa Intercontinental, que seria o Mundial dos moldes antigos, certo? Então, esse Mundial de 2025, essa Copa Intercontinental, que neste ano vai ter Botafogo ou Atlético enfrentando Pachuca, se passar enfrenta o Al-Ahly, se passar enfrenta o Real Madrid, esse Mundial é no fim de dezembro. E o Campeonato Brasileiro vai estar rolando, porque o Campeonato Brasileiro termina 21 de dezembro. Ou seja, se um clube brasileiro ganhar a Libertadores, e nós temos dominado, o Brasil tem dominado, o Brasil vai para o 6º campeão seguido de Libertadores. Se um brasileiro ganhar, isso aqui já vai estar furado, porque o clube vai ter que viajar para jogar a Copa Intercontinental. Então a CBF soltou um calendário já furado. E aí ela vai ter que torcer para um clube brasileiro não ganhar a Libertadores. E toda vez que a CBF precisa decidir entre futebol e política, ela decide por política. Então ela deve estar torcendo mesmo. E isso ficou claro num ofício que a CBF fez quando divulgou o novo calendário. O que ela pediu? Tá aqui. Ela mandou um ofício para a Conmebol pedindo para a Conmebol tirar uma vaga de um clube brasileiro na chamada pré-Libertadores para acomodar o calendário dela. É isso mesmo, é isso que está aqui. A CBF chegou e falou: Conmebol, faz o seguinte, em vez de irem 2 clubes brasileiros para a chamada pré-Libertadores, como eu preciso dessas datas, faz o seguinte, tira uma vaga de pré-Libertadores. Eu estou falando pré-Libertadores, mas eu sei que é a 2ª fase ou 3ª fase da Libertadores. Estou falando pré-Libertadores para entender, tá? CBF mandou um ofício para a Conmebol dizendo: tira uma vaga do Brasil de pré-Libertadores e dá uma vaga direta para o futebol brasileiro. E aí fica assim, ele pode dizer, não, mas na verdade ela já está garantindo uma vaga direta. Não, ela está tirando uma vaga. Porque não tem nenhum impedimento que os dois clubes brasileiros que vão para a pré-Libertadores consigam entrar na Libertadores. Se o chaveamento não botar um contra o outro, na Libertadores 24, o chaveamento botou Botafogo e Red Bull Bragantino disputando lá o sorteio. Mas se caíssem separados, os dois poderiam entrar na fase de grupo. Então o que a CBF está fazendo? Ela está, para acomodar o calendário dela, ela está pedindo para a CBF, ou ela pediu para a Conmebol, para tirar uma vaga de clube brasileiro. De novo, toda vez que a CBF tiver que tomar uma decisão entre política e futebol, a CBF vai escolher política. E por que isso? Porque o calendário dela está entupido. E por que está entupido? Porque ela tem que acomodar 16 datas para o campeonato estadual. Um campeonato estadual que hoje, para os principais clubes, não tem importância praticamente nenhuma. É só você ver clubes que ganham só o estadual no ano, dependendo do nível de poderio do clube, o ano é considerado ruim. Então você vem querer me convencer que o campeonato estadual importa para o Palmeiras, que se o Palmeiras ganhar só o estadual, o ano do Palmeiras é ruim. Você vem me dizer que isso importa? Como em 2021, que o Flamengo não ganhou o Brasileiro, não ganhou a Copa do Brasil, não ganhou a Libertadores. Ganhou o estadual. E muita gente dizia, o Flamengo passou o ano em branco. E ganhou o estadual. Então, né? Ah, mas tem clube, tem estado que o estadual ainda importa. Ok. Esses estados, ok. E esses estados, normalmente, não tem clube em competição sul-americana, não embola o calendário. Então, para proteger as 16 datas do estadual, e as 16 datas do estadual protegem o 27-0 no voto das federações, a CBF estava pedindo para tirar uma vaga de um clube brasileiro na Libertadores. Você tem noção que ideia, que maluquice é essa, cara?
Isso por si só já seria motivo para demissão do Edinaldo. Se os clubes tivessem vergonha na cara, não tem. Se os clubes tivessem vergonha na cara, quando o Edinaldo mandou esse ofício pedindo para tirar a vaga, eles falavam assim, ó, greve, ninguém entra em campo até o Edinaldo sair da presidência da federação. Mas os clubes não têm vergonha na cara. Os clubes participam desse toma lá da cá. Então, é isso. Você entendeu a maluquice de uma federação? Tu imagina a federação italiana entrando na UEFA pedindo para tirar uma vaga da Itália na Champions? Você consegue conceber isso? É o que a CBF fez. Logicamente, a Conmebol nem ignorou completamente. Além disso, a CBF ainda pediu para acabar com a fase de repescagem da Sul-Americana, que poderia atrapalhar um clube brasileiro também. Se um clube brasileiro ficasse em segundo no grupo, sem a vaga da repescagem, ele estaria automaticamente eliminado. E para essas duas demandas da CBF, a Conmebol deve ter mandado uma banana, ou coisa pior. E já disse que não vai acontecer. E aí eu quero ver o que a CBF vai fazer. Como é que a CBF vai rebolar, não botando a Copa Intercontinental no calendário, se um clube brasileiro ganhar a Libertadores, se estrepou, e a outra é como é que ela vai fazer com essas menos 6 datas que a Conmebol não autorizou, porque seriam 4, né? Seriam 4 datas de Libertadores, de pré-Libertadores, para clubes brasileiros são 4 datas, e 2 datas para a repescagem da Sul-Americana. Na verdade são 6, né? Porque não são em momentos diferentes, né? Então são 6 datas. 4 datas de pré-Libertadores e 2 datas de Sul-Americana. É isso. Isso é a CBF. Para fechar, guarde essa frase. A CBF não faz futebol, a CBF faz política. E guarde essa outra frase. Toda vez que a CBF tiver que tomar uma decisão que prejudique a política em favor do futebol, ela vai proteger a política e vai prejudicar o futebol. Sempre. Pode anotar. Quero te ouvir o que você tem a dizer. Diz aqui embaixo. No mais, like, se inscreve no canal, aqui embaixo. E aqui embaixo também, primeiro comentário fixado do vídeo, tem um link para você baixar o app do SofaScore, melhor aplicativo à disposição no mercado para estatística de futebol, e é totalmente de graça. De graça para baixar, de graça para usar. Obrigado demais pela audiência. Um abraço. Tchau.